eu sou um milagre porque através da minha vida eu consigo ajudar outras mulheres. Eu sou um milagre porque Deus restaurou meu casamento, onde eu não via saída alternativa. Então, tudo para honra e glória do Senhor. Eu sou muito grata a Deus por todos os milagres que Ele operou em minha vida, na minha família, através da presença dEle. Ele é amor, Ele é tudo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Hoje é o 115 já. Meu Deus do céu, vários testemunhos aqui de histórias de libertação, de fé, de pessoas que foram curadas, de testemunhos como semana passada da capelania, né, que o pastor Marcos Fidelis fez na penitenciária. Então aqui, se você explorar o nosso canal, você que está chegando hoje, se você explorar o nosso canal, você vai encontrar várias playlists ali separadas por tipos de testemunhos. Já quero te pedir um favor, deixa aquele like no vídeo, vai comentando aqui o que mais te chamar a atenção durante esse episódio. Lá no final eu vou te pedir mais uma coisinha, mas eu não posso falar agora, é surpresa, você vai ter que ficar aí, porque hoje eu estou aqui com a Carol Barros. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Então, Deus. tá bom. Você carrega uma mensagem muito forte, hein, menina? Carrego. A gente teve contato aí, né? Já fizemos assim, batemos um papo. Sim. E eu queria que você compartilhasse tudo aquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida. Está fazendo. Bom, eu tenho 32 anos, né? Sou casada e o meu sonho sempre foi ser mãe. Meu sonho sempre foi ser mãe. Na verdade, quando eu namorava, eu não tinha aquele sonho, né, de ser mãe. Mas depois que eu me casei, os anos foram se passando em relação ao casamento, e aí eu tive vontade de ser mãe. Certo. Aí eu comecei a me programar, me preparar para ser, né, mãe. Meu esposo e eu fizemos vários exames, fizemos exames de compatibilidade, de genética, aqueles exames específicos para entender se eu poderia ter uma gestação saudável. Eu tive pré-obesidade, né? E aí eu fiz um regime, perdi 20 quilos para poder engravidar. Tudo aquilo que estava ao seu alcance. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz para poder ser mãe. E aí eu engravidei e num belo dia, foi no Dia dos Pais, eu descobri minha gestação. Nossa, Foi no que Dia dos surpresa. Pais. E aí, quando eu descobri, eu não consegui me controlar. Contei pro meu marido, contei pro meu pai, pra minha mãe, né? Que nós moramos no mesmo quintal e eles ficaram felizes da vida. E aí, em resumo, era uma gestação que até então estava indo bem. Quando eu cheguei na 9ª semana, mais ou menos, da gestação, eu comecei a sentir uma dor que era similar a uma dor de gases preso. Certo. E aí, aquilo me incomodou. Fui ao hospital, né, por conta da dor. E a médica me falou: não, tá tudo certo, volta para casa, que é uma dor mesmo que pode ser uma implantação de embrião, pode ser porque, né, o seu corpo tá passando por mudanças, tá tudo certo. Aí fez um monte de exame, beta-HCG, enfim. Só que o beta-HCG, ela pediu para eu repetir a cada 2 dias. E esses exames de beta-HCG nunca davam aquilo que era para ser. Sempre tinha ali uma diferença da contagem lá que a médica fazia. Até então, ok. Um certo dia, de madrugada, me deu uma dor muito forte e eu fui de madrugada para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a médica me examinou, exame de toque, tudo, todo aquele protocolo. E ela falou assim: Carol, tá tudo certo, vai para casa e descansa, porque não é nada. É uma dor que não é nada, não tem nada de errado. Só que aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu fui para casa, deitei, meu marido foi trabalhar. E o Espírito Santo começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar. Eu levantei e fui para outro hospital. Eu moro numa cidade, passei por 3 cidades. Eu fui em 5 hospitais no mesmo dia. Isso era 8 horas da manhã. Eu cheguei no último hospital às 2h30 da tarde. Porque cada hospital que eu passava, mandavam repetir o beta-HCG, fazia exame e falava que não precisava fazer ultrassonografia. Era isso que eles falavam, porque não tinha evidência, não tinha nada ali que demonstrasse que eu tinha algo de errado na gestação. E o Espírito Santo me incomodando. Aí eu liguei para minha mãe e falei: mãe, tem alguma coisa de errado nessa gestação? Eu estou sentindo, Deus está me falando que tem alguma coisa errada. E minha mãe falou assim: Carol, você tá andando o dia inteiro em médico, porque aí eu tinha avisado só para ela, né? Deixa a natureza agir, entrega nas mãos de Deus.
Aí eu entrei no carro para ir para casa, até que eu fui para esse último hospital. Quando eu cheguei lá, a médica me examinou, chamou uma outra médica, me examinou de todas as formas possíveis e me chamou e falou assim: Carol, você tá grávida de gêmeos. Aí eu fiquei Meu feliz, né? Falei, Deus. poxa, eu tô grávida de gêmeos, Até sempre aquele quis. momento você não Não sabia. sabia, até então era uma única gestação, saquinho gestacional ali bonitinho, né? Coraçãozinho, tudo teoricamente fluindo bem. Só que aquela dor me incomodou. Quando eu cheguei lá no hospital, ela me falou isso, né? Que eu estava grávida de gêmeos, mas um deles estava na minha trompa esquerda. E ela falou assim pra mim: você precisa entrar numa cesárea agora, nesse momento. E eu não sabia nem o que que era uma gestação na trompa até então. Não sabia o que que era. Aí ela pegou uma caneta lá e fez um desenho pra mim. Ela falou assim: ó, liga pra alguém e pede pra te internar. Você tem que ficar internada agora e você vai entrar no processo como se fosse uma cesariana. Nós vamos abri-la, vamos limpar o seu útero porque você tá com sangue no abdômen, a sua trompa está praticamente se rompendo, tem um bebezinho na trompa que ele vai te matar, com essas palavras, caso você não entre em cesárea agora. E aí eu me assustei, liguei pro meu esposo, ele foi correndo pra lá, fiz todo o processo, né? Eles me internaram, fiz o processo, tiraram a trompa esquerda, limparam toda a minha cavidade abdominal porque tinha bastante sangue. E ali, pra mim, foi um choque, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu perdi uma trompa. E aí eu fui descobrir o que que era uma trompa, Uhum. teoricamente, o que que era o que eu tinha passado depois do processo, Que faz o né? caminho ali pro útero, Isso, né? que faz o caminho pro útero. É ela que leva o óvulo fecundado, né? Uhum. Como espermatozoide pro útero. Não sei se são esses os termos É. técnicos, mas é porque foi assim que eu aprendi, né? De uma Uhum. forma muito simples, e aí, ok, passou. Depois disso, eu fiz contato com uma médica que eu tinha conhecido quando eu era adolescente. Na verdade, quando eu a conheci, ela era estudante de medicina. Estudante para vestibular, na Ah, verdade. nem tinha entrado Não, ainda. nem tinha entrado. E aí, quando isso aconteceu, quando eu perdi essa primeira gestação, eu liguei para ela. Nós tínhamos contato no Instagram, muitos anos depois, e contei para ela o que tinha acontecido. E ela falou: Carol, eu vou te acompanhar a partir de agora. Ela é especialista em reprodução humana, ginecologista, né? E ela falou: eu vou te acompanhar. E de novo, eu passei por uma série de exames. Tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. A trompa que sobrou, teoricamente, Uhum. estava saudável e eu engravidei de novo, Por naturalmente, meios por naturais. meios naturais. Certo. Engravidei, tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, gestação fluindo. Um dia eu na faculdade, apresentando um trabalho, comecei a ter um aborto. E essa gestação foi a que mais avançou. Eu devia estar com umas 12 semanas, mais ou menos. E eu comecei a ter um trabalho ali de aborto na Uhum. faculdade, apresentando um trabalho, inclusive, aí foi aquela correria, enfim, acabei perdendo o bebê. Perdi mais uma gestação por aborto espontâneo. Só que essa gestação foi a que eu menos sofri, porque eu senti uma alegria no meu coração de uma forma assim: se você engravidou de novo, é porque você está bem, você está saudável. Um aborto é triste, Sim. mas você vai conseguir engravidar. Ele é traumatizante, mas você não enxergou pelo lado totalmente Não, negativo. exatamente. Eu enxerguei que a minha outra trompa estava saudável. Eu pensava assim, falei, se o neném desceu para o útero, né, a trompa está saudável, realmente está saudável. E continuei minha vida. Vou falar para você que eu acho que foi o menos sofrido, não que eu não tenha sofrido, mas de Uhum. todo o processo que eu passei, foi o que eu menos sofri, foi o aborto espontâneo. E aí, depois de alguns meses, eu engravidei de novo. Engravidei de novo Pela pela terceira terceira vez. vez. E para minha surpresa, eu comecei a sentir a mesma dor que eu senti na primeira. Só que aí, como eu já estava um pouco mais experiente, digamos assim, eu ia no médico, né? Fazia exame, beta-HCG, o beta-HCG evoluía melhor. Era uma gestação muito mais tranquila do que a primeira. Só que aí eu comecei a sentir aquela dor de novo. Aí eu fui para um hospital, já fui naquele último hospital que eu tinha Sim. ido da primeira vez. Quando eu cheguei lá, a médica fez um exame e falou assim: ó, tá tudo bem, provavelmente você vai ter um outro aborto, pode ir pra casa, deita e descansa. Meu Deus, mas como é receber uma notícia dessa? Ali eu pensei: mais um aborto? Poxa vida, né? Nunca que eu vou ser mãe, era esse meu pensamento. Mas fui pra casa.
sofrendo, chorando, porque eu não queria perder o bebê. Fiquei com as pernas para cima. Só que aquela médica que eu reencontrei, né? E falou que me acompanhar, eu mandei a foto do laudo para ela do meu exame que eu tinha Certo. feito nesse hospital. Ela me ligou na hora. Eu cheguei em casa 12h30. Ela me ligou quando ela viu o laudo. Ela falou assim, Carol, onde o seu convênio aceita? Aí eu fui falando nos hospitais. Aí ela falou pra mim assim, vai no Hospital X, que é 2 horas de distância da minha casa, porque eu vou deixar uma equipe te esperando lá. Não tá normal a sua gestação. O que essa médica falou pra você não está de acordo. Vai para um hospital e vai ter uma equipe te esperando. Quando eu cheguei no hospital, já tinha uma equipe literalmente me aguardando. E eles começaram a me examinar. E, de novo, eles detectaram uma gestação nas trompas, heterotópica, no Meu caso, né? Deus do Uma na céu. trompa e uma no útero. Tanto que essa do útero, o bebezinho do útero, saquinho gestacional, vesícula vitelínea, se eu não me engano, que é o termo que eles usam, dava para ver tudo certinho. Foi uma gestação que foi até que no início dela, assim, no Uhum. comecinho, foi bem tranquila. Mas, de novo, eu estava com aquela gestação na trompa. Quando a médica. Então seria como se fosse gêmeos. Isso. De novo, De igual ao novo, primeiro. igual a primeira. Meu Deus do Exatamente, igual céu, a cara. primeira. Aí a médica, ela falou pra mim assim, Carol, eu não sei como te dar essa notícia, mas, de novo, você está com uma gestação heterotópica, você vai precisar fazer uma cirurgia e sua trompa está prestes a romper e foi aquela correria no hospital. Eu não tinha comido nada. Eu sei que o último exame que eu fiz foi sair, era umas 4 horas da tarde. Eles foram me internar, era 6 horas. Não conseguiam acesso porque eu já não tinha tomado água, não comi. Foi assim, horrível. Aí eles me levaram para a sala de cirurgia e o médico olhou para mim e falou assim: Olha, meu nome é X, eu fui professor da sua médica, primeiramente Deus e depois a ela. Agradeça porque você está aqui, porque não era para você estar aqui mais. Se você tivesse ficado deitada na sua casa, você teria morrido. Então agradeça a Deus, porque você está aqui e eu vou tentar salvar sua trompa. E na hora, eu fiquei tão nervosa, eu estava muito nervosa, porque ali eu tinha entendido o que realmente estava acontecendo comigo. Pela terceira vez, eu estava perdendo a chance de ter um filho gerado por mim. E ele me falou isso, aí eu falei pra ele, eu só quero sair daqui viva, porque eu sentia que eu morreria ali. Eu achava que eu não ia sair dali. E eu não conseguia nem orar mais, porque eu falava, já foi, já acabou minha vida aqui. Pelo desespero que aconteceu, pela correria que foi. E aí eu passei pelo processo de novo, nessa segunda, né, hack que eu tomei, eu tive uma reação muito forte. Eu tremi por 4 horas seguidas. Eles colocaram um tubo de ar quente, mantas térmicas e eu fui tremendo, tremendo, Você estava tremendo. tendo um quadro de hipotermia. Foi um quadro de hipotermia associada a hack. Foi uma reação que eu Sim. tive que na primeira não aconteceu. E aí, o hospital, eles me deixaram, né, no pós-parto, digamos assim, na maternidade. E o que que eles fizeram comigo? Quando eu mexi um dedinho do pé, eles me tiraram da maternidade por conta do meu emocional. Porque na sala que eu estava, só chegavam as mães com seus bebês. E eu lá, Passando pelo terceiro passando aborto. pela terceira perca, né? E Uhum. aí as enfermeiras ficavam me forçando para que eu pudesse mexer os dedos do pé, né? Enfim, sentir as pernas. E aí eles me levaram para uma ala que é de clínica médica geral. E ali eu fiquei. Ali eu fiquei, não, nenhum ginecologista veio me ver. Eu comecei a cobrar do hospital a visita de um ginecologista. Eu fiquei sozinha o tempo todo, eles não deixaram meu esposo ficar comigo. Uhum. Para minha sorte é que tinha um rapaz com a mãe no mesmo quarto que eu e ele me ajudou quando eu pude já levantar a cabeça, né, tomar água, comer um pão. E aí, depois disso, eu entrei num quadro de tristeza, de depressão muito, muito profundo. E eu não vi alternativa para mim, porque ali, para mim, tinha acabado tudo, porque meu sonho era ser mãe, meu sonho era gerar. E aí, Esse estado que você falou, né, psicológico, lógico, totalmente abalado, isso também
teve também para os demais membros da sua família? Como que o pessoal tava? Todo mundo sofreu comigo. Todo mundo. Mas o que que os meus pais e o meu marido sempre falavam pra mim? Que era melhor eu estar ali do que eles também terem perdido, né? No caso, meus pais, a filha e meu marido, a esposa. Era isso que eles me falavam pra tentar me confortar. A primeira gestação que ocorreu, toda essa situação, muitas pessoas da minha família souberam. Outras não sabem até hoje. Saberão agora. Entendi. Tenho algumas pessoas que não sabem, porque eu não quis falar pra Carol, maioria. Carol, o médico falou assim, ó, agradeça primeiro a Deus e depois a essa médica, Essa né? médica. Essa sua amiga que, tipo, enxergou isso e pediu para que você corresse o mais rápido possível para o hospital. Mas a sua relação com Deus, como que estava nesse momento, assim? Nesse momento, olha, quando eu descobri a gestação, é uma coisa que é até natural, né? Assim, eu fiquei super feliz, agradecendo a Deus e tal. Quando eu descobri que eu estava com uma outra gestação heterotópica, eu só questionei. Eu questionava Deus a todo tempo. E antes disso, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Da primeira, eu estava mais próxima, tanto que o Espírito Santo me incomodou ao ponto de eu ir em 5 hospitais. O Espírito Santo me incomodou de uma forma que eu nunca vou esquecer. Eu ouvia, eu sentia o Espírito Santo falando para mim: cuide-se, vai atrás, porque senão eu não estaria aqui hoje também. Já na segunda, eu estava um pouco mais afastada da presença do Senhor e na terceira mais ainda. Então, qual que foi? Na segunda, sofri, como eu disse, sofri, mas não foi, nossa, que sofrimento. Na terceira, eu já questionei muito. Muito. Até que teve um dia que aí eu fiquei 45 dias deitada em casa, na última gestação, não queria saber de nada, só chorava. Fora isso, aconteceram outras situações na minha vida pessoal que causaram um impacto muito grande na minha vida, no meu emocional. Eu tive percas na família, né? O irmão do meu esposo faleceu nesse meio tempo. Meu esposo pegou Covid, também ficou internado. Foi péssimo para Foi nós. uma sucessão de más notícias. E fora outras que antecedem um pouquinho essa terceira gestação, que foram situações muito, muito intensas e tensas também ao mesmo tempo. Então, tudo aquilo, ao invés de eu me aproximar, eu comecei a questionar. Só que aí teve um dia, depois de 45 dias deitada, eu peguei, levantei, chamei minha irmã e falei para ela: vamos para a igreja comigo? Aí ela foi. Naquele dia, aquela palavra, aquela presença, aquela reconexão com Deus, com o Espírito Santo, eu pensei, né? Falei, eu não nasci para viver desse jeito. Isso não me pertence. A depressão não me pertence, a tristeza não me pertence. Eu sou muito mais do que isso. Então eu vou sair desse buraco. Aí eu orei, fui para minha casa e depois disso, dia a dia, foi um processo. Aí eu comecei a me aproximar, né? E Deus tão misericordioso, né? Tão maravilhoso que é, bondoso. Eu sentia Deus me pegando pela mão e todos os dias comigo, caminhando dia a dia para que eu pudesse sair daquela tristeza profunda que eu estava. Carol, mas eu acho que a gente está falando agora de um ponto muito importante dessa parte do teu testemunho, porque assim, a depressão ela é considerada hoje até o mal do século. E você não entrou, lógico, num estado como esse de uma maneira assim aleatória. Você passou por uma sequência, você foi bombardeada ali no seu psicológico, né, com várias situações negativas que te levaram para esse lugar, né? Eu queria que você se conectasse com quem está assistindo em casa agora e que de repente pode estar passando assim, sabe, por esse momento, não de ter uma sucessão de perdas com perdas de criança, de filhos, mas por outros motivos e essas pessoas estão afundadas na depressão. Quais foram, assim, os piores momentos? O que você sentia? Você queria só se isolar? Era algo até mais profundo, né? O que de fato você sentia e qual foi a virada que deu para que tivesse esse start desse dia que você levantou e falou assim, hoje eu vou para a igreja? Eu não tinha vontade de viver. Eu não queria viver. Eu só estava ali por conta do meu esposo e dos meus pais. Só que esse dia que me deu esse start, eu falei, espera aí, eu tô sofrendo porque eu não tive os meus filhos, mas eu sou filha
do dono dos céus e da terra. E eu vou ficar sofrendo desse jeito? Algum motivo tem para que eu não tenha meus filhos agora, desta forma. Então, eu não queria comer, eu não queria sair, eu só queria dormir, não tinha vontade de viver. Eu saía para trabalhar, depois que acabou meu atestado, eu não ficava na empresa. Eu ia embora. Às vezes eu entrava no carro, ia dirigir e não conseguia dirigir. Ficava chorando. Mas aí, quando me deu esse... Eu pensei, falei, peraí, eu sou filha do Deus vivo, do único Deus. Por que eu vou ficar aqui sofrendo? Claro que eu tinha consciência que era um processo, até mesmo porque eu questionei muito. E hoje eu vejo que tudo que eu passei foi o que eu tinha que passar. Eu aceito a minha história, eu sou muito grata ao Senhor por tudo que eu passei. E principalmente, eu sei reconhecer que deserto não é lugar de somente tristeza, não, é aprendizado, é onde Deus mostra, é onde Deus se mostra para nós. E foi ali que foi a fase da minha vida que eu mais aprendi. Hoje eu sei que ser mãe é amor. Eu distribuí o amor que eu tinha no meu coração de diversas formas, de diversas maneiras para várias pessoas, animais. E hoje eu estou num processo para doar os meus óvulos para as mulheres que não podem ter filhos. Então, através daquela tristeza, através daquela situação, através do que o Espírito Santo ia ministrando, falando ao meu coração, eu tive consciência e eu olhei para o Deus vivo, Deus rei, e falei, eu vou ajudar as mulheres que não podem ter filhos de uma forma natural, assim como eu. Porque eu não tenho as trompas, mas muitas mulheres têm as trompas e não têm os óvulos. Por que não usar os meus óvulos para abençoar essas mulheres que têm o útero e que têm o sonho de gerar? Por que não? E se Deus falar para mim, adota, por que não adotar? É muito lindo isso que você está falando, porque de fato é reverter a sua principal dor numa bênção para outras pessoas, né? Exatamente. Como que isso surgiu dentro de você? Foi aos poucos, conforme eu fui, eu questionei muito, mas aos poucos a própria palavra foi me mostrando que a dor, o luto, a tristeza não era o fim. Através daquilo eu poderia fazer algo bom. Eu poderia fazer sim algo bom. Então foi algo que foi surgindo no meu coração e conforme eu lia a Bíblia, eu lia muito sobre Sara, sobre Ana. E eu comecei a pensar, e as outras Saras e Anas que tem no mundo? Como que essas mulheres não se sentem? Às vezes tão próximo. E assim, na época, quando me aconteceu tudo isso, eu não conhecia ninguém que tinha passado por uma situação parecida. Você não tinha uma referência para sair disso. Nenhuma referência. A única coisa que as pessoas me falavam era, você pode adotar. Lindo a adoção, é a coisa mais linda do mundo. Carol, você pode fazer uma fertilização, mas até então a fertilização é um valor muito alto, né? E então, quando eu comecei a pensar nas outras mulheres que passavam e que passam até hoje, né, pelo que eu passei, eu comecei a ter essa vontade de ajudá-las, de alguma forma ajudar. Eu fiz um grupo, na verdade, né, no WhatsApp, para essas mulheres mães de anjos, né, tem até uma comunidade na internet, aí eu entrei nessa comunidade, aí nós fizemos um grupo, conversamos ali, e aí quando eu comecei a ouvir os testemunhos, as histórias, aquilo começou a nascer no meu coração para eu poder doar os meus óvulos. E hoje eu estou fazendo todo o processo para que essas mulheres sejam alcançadas. Que lindo. Mas, Carol, durante esse período das perdas, isso teve algum impacto direto, assim, no seu relacionamento? Total. Eu cheguei a me divorciar do meu marido. Deus restaurou meu casamento. Quando eu passei por tudo isso, eu entrei num estado de tristeza e de crise que eu achava que todos os problemas estavam relacionados ao meu esposo. Você projetava as suas dores? Tudo. E ele foi muito, muito parceiro. Nunca me cobrou nada, sempre me ajudou em tudo. Ele foi, assim, um homem que Deus preparou e colocou na minha vida, no meu caminho. E ainda assim, depois de tudo que aconteceu, eu tirei o pé do meu casamento.
Eu não cuidava do meu casamento, eu não cuidava mais da nossa relação. Eu não fui a mulher virtuosa depois que tudo isso ocorreu. Por mais que eu estava ali me aproximando do Senhor, tal, mas eu estava olhando apenas para minha dor e eu não olhei para a dor dele. Eu não olhei para a dor do meu marido. E aí chegou um momento que aconteceram algumas situações e eu pedi o divórcio. Eu pedi o divórcio. Ele não queria, mas nós chegamos a nos divorciar. Ah, então foi concretizado o divórcio? Foi concretizado o divórcio e Deus restaurou o meu casamento. Meu Deus, Tem que mais ou menos um lindo. ano que Deus restaurou o meu casamento. Deus fez uma nova história para nós, para nossa vida. Hoje é como se fosse... não, é uma nova história. Nós estamos vivendo uma fase muito boa, graças a Deus. Toda honra e glória ao Senhor. Deus restaurou. Graças a Deus, nós não tivemos problemas, assim, para divorciar. Foi um divórcio muito tranquilo. Tanto que algumas pessoas nem sabem, nem entendem por que nós nos divorciamos, mas foi algo comigo. Foi comigo. E Deus, dia a dia, me reconstruindo, me restaurando e fazendo com que eu enxergasse com um olhar espiritual as coisas que aconteceram. E não com um olhar carnal. Porque ali eu estava olhando, a dor me fez enxergar com a carne. Mas hoje eu entendo que, e eu passei por outras situações de dor, né, pós essas situações, e eu entendo que o que diz em Gálatas 5 é o fundamento da nossa vida, né, viver pelo Espírito, em Espírito. Então foi essa virada de chave para que meu casamento, né, fosse restaurado, que Deus ministrasse ao meu coração. E hoje nós estamos vivendo uma vida totalmente diferente, restaurada, com a presença do Senhor em todos os momentos, no início do dia até o fim do dia. E é isso. Então hoje eu sou um milagre, eu não era para eu estar aqui hoje contando a minha história se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a mão de Deus, né? Me colocar ali onde eu estava. Eu sou um milagre porque através da minha vida eu consigo ajudar outras mulheres. Eu sou um milagre porque Deus restaurou meu casamento onde eu não via saída alternativa. Então, tudo para honra e glória do Senhor. Eu sou muito grata a Deus por todos os milagres que Ele operou em minha vida, na minha família, através da presença dEle. Ele é amor, Ele é tudo. Verdade. Ele é tudo que nós precisamos e mais nada. Muito lindo isso que você está falando, porque a gente nunca invalida, né, as coisas que acontecem na nossa vida, porque sempre existe um propósito maior, né? Sim. Acima dessas coisas. Mas eu acho que a principal mensagem que você passou aqui até agora é realmente ter essa maturidade, né, daquilo de transformar em bênção aquilo que poderia ser algo que ia ficar te escravizando dentro de um peso espiritual e psicológico também durante toda a sua vida. E, Carol, como que tem sido, assim, você tem se conectado, né, como você falou, através desses grupos com outras mulheres. Como que você entende, assim, a dor dessas mulheres que estão passando por essas tentativas, né, de engravidar e não conseguem? Essa dor, ela é uma dor que ela precisa ser aceita. Muitas mulheres não aceitam, porque é algo que mexe muito com o lado feminino da mulher, né? Não gerar. Algumas pessoas até falam que não. Mas, para nós, mulheres cristãs, que temos ali esse sonho, né, de gerar, é uma dor que é natural. E sabe o que eu sempre falo para essas mulheres que eu acompanho? Aceite a sua história e entenda que o Deus de Sara, o Deus de Ana, é o mesmo Deus. Quantos testemunhos eu já não vi? Eu tenho uma amiga que o marido dela teve câncer e ela em uma endometriose que os médicos invalidaram qualquer possibilidade dela gerar. E ela hoje tem um filho de 4 anos, para honra e glória do Senhor. Ele é um milagre. Então, eu sempre uso essa minha amiga como referência porque a vida dela, do esposo dela e do filho dela é um milagre. E eu uso sempre as referências bíblicas para mostrar para essas mulheres que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e que tudo pode através da fé. Tudo é possível quando se crê, né? A própria palavra já diz isso. E essa dor delas, né, de tantas mulheres, não tem como a gente pegar e arrancar ali com a mão.
Às vezes dá vontade, mas é um processo, é um propósito, é muita oração, é se colocar aos pés do Senhor e entregar para Ele, né, as dores. E foi assim que eu consegui sair da tristeza, entregando. Porque enquanto eu fiquei ali só questionando, meu Deus, por que comigo? Eu sou menos mulher. Não é isso. E eu conheço mulheres também que não puderam gerar porque não foi da vontade do Senhor, mas Deus colocou uma criança, entraram no processo de adoção, de guarda, de tutela, que são mães maravilhosas, porque mãe é amor, mãe é criar, não é só gerar em si, existem outros meios, né? Mas essas mulheres que eu acompanho, que eu tenho contato, que eu converso, são mulheres que eu posso dizer que são abençoadas, porque todas elas acreditam num Deus vivo, num Deus rei e todo-poderoso. E é muito fácil, né? Às vezes a gente lê na Bíblia e até canta, né? Que ainda que a figueira não floresça, né? Todavia te louvarei. Mas quando a gente passa por situações dessa que realmente não pode frutificar por meios naturais, são poucas as pessoas que realmente vivem a palavra, né? E eu sinto isso em você. Eu sinto isso, que você passa muito verdade, né, naquilo que você está falando e fala com muita propriedade, né, sobre esse assunto. E eu acho que fica uma mensagem muito bonita do seu testemunho, né, para essas mulheres, né, com toda essa força que você tem. E como que as pessoas podem fazer para participar desse grupo que você... É um grupo fechado? É através de algum contato? Como é que faz? Geralmente, essas mulheres, elas me encontram ou no WhatsApp ou no meu Instagram. No meu próprio Instagram tem o meu contato, meu WhatsApp, porque é um Instagram profissional, então as pessoas conseguem falar comigo diretamente. Certo. E ali nesse grupo nós mandamos alguns devocionais, conversamos a respeito, tiramos ali um dia ou outro para marcar um encontro online, e nesse encontro online cada um fala um pouquinho da sua vida. Esse grupo de apoio, ele ajuda muito. Principalmente para, assim, algumas mulheres, elas não querem falar no grupo. Aí podem falar comigo em particular, a gente conversa, batemos um papo a respeito. Eu sempre vou ter ali uma palavra, né, guiada pelo Espírito Santo para ajudar essas pessoas, essas mulheres, essas famílias, às vezes até um casal que pode me procurar também. Já aconteceram algumas situações de casais me procurarem para conversar, até mesmo para entender qual foi o ponto onde eu tirei o pé do meu casamento, para que eles não façam iguais, né? E sempre olhando para Deus, olhando para aquilo que Deus quer para nossa vida. Não, muito importante, né? E assim, já no começo do episódio já passou ali também, e também tem aqui na descrição desse vídeo, né, o seu Instagram para o pessoal entrar em contato com você. Mas o que eu acho muito importante desse grupo, e não sei se você pode compartilhar até mais algumas outras experiências que você viveu nesse grupo, é a pessoa não sofrer sozinha, né? Não sofrer sozinha. Porque sempre vai ter alguém ali com uma situação parecida, né? Como nós Sim. estamos falando aqui, de repente quem está assistindo não está passando por essa dor de perder um filho, mas está passando por outras situações que está enxergando aqui no testemunho que você está falando, poxa, acho que o meu problema não é tão grave assim. E aí consegue uma força, um combustível a mais ali para sair dessa situação da depressão, né? Sim. Tem mais algum ponto que você pode compartilhar aí desse grupo? Olha, eu acho que é a fé. É nós não esquecermos a quem nós servimos. Independente de ser gestação ou restauração de um casamento, de crises no casamento, é a fé para qualquer tipo de situação que nós enfrentamos na vida. Como eu citei um pouquinho antes, eu passei por outras situações que foram graves, que foram intensas, né? Então, eu acredito que é isso. É falar sobre fé, falar sobre Deus e falar sobre todas as maravilhas que Ele pode operar. Eu achei bacana também as referências que você tomou, né? Como Ana, tudo. E hoje você está frequentando qual igreja? Eu frequento a Assembleia de Deus do Belém. Você serve em algum ministério lá, não? Ministério Infantil. Meu Deus! Ministério Infantil. Olha aí, quantas crianças Deus deu para você tomar conta ali? Olha, lá nós temos uma escala, né? E eu fico com as crianças de 4 a 6 anos, aí depende muito do culto, né? Então tem dia que tem 10, tem dia que tem 15, tem dia que tem 20.
Mas eu participo do Ministério Infantil e do Ministério de Recepção e Acomodação também, dos membros e visitantes da igreja. E como é que é tomar conta de tantas crianças assim? É muito desafiador, mas eu amo, é muito desafiador para mim. Nós ficamos sempre em duas, né? Então nós vamos nos revezando ali para levar a criança ao banheiro, tomar água, faz a atividade, aplica ali a lição do dia, a palavra do dia, mas é muito gratificante e desafiador ao mesmo tempo. Porque é um mundo muito novo para mim, né? Eu não tenho os meus filhos, mas eu tenho aquelas crianças que eu tenho um amor e um carinho imenso por eles. Eles são, assim, demais. Eu E dá amo. para ver seu olho brilhando Nossa, aqui, eles né? são tudo. Dá para ver seu olho brilhando. Carol, foi, nossa, um dos testemunhos assim mais fortes que a gente passou aqui. Por quê? Não é todo mundo que tem essa tua força, não é? E a gente sabe que só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque é muito mais fácil sentar e reclamar do que realmente se submeter a um processo e reconhecer, né, que de fato aquilo pode não acontecer com você por meios naturais, mas você ainda tem útero, você ainda pode Sim, engravidar, né? E sim. a gente crê fielmente que você vai voltar em breve aí para contar o testemunho, né, com teu filho, a tua filha, enfim, porque Amém. eu vejo que esse ainda é um desejo do seu coração, né? Sim. Mas eu queria que você se conectasse aqui com essa câmera e deixasse um recado bem direto para pessoas que ainda estão passando nesse processo. Pode utilizar o tempo que você Bom, quiser. a mensagem, o recado que eu deixo para todas as pessoas que estejam passando por qualquer tipo de dificuldade física, financeira, espiritual, emocional, é que, em primeiro lugar, reconheça suas fragilidades, reconheça que você é um ser humano e que para todas as coisas existe um Deus amigo, um Deus rei, um Deus vivo, que nos ama incondicionalmente, independente das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. E acredite que ele tem algum propósito para sua vida, para nossa vida. E creia, coloque-se aos pés de Jesus, fale sobre suas fragilidades, sobre os seus sonhos, que ele é maravilhoso, ele é tudo que nós temos e precisamos, e nós não somos nada aqui, mas todas as coisas nós podemos com ele. E é esse meu recado para todo mundo. Amém. Olha, a dona Elaine não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ela pediu para eu te presentear, que é com esse livro. São 2 livros, na verdade. Ajuste Suas Atitudes. Que legal. E outro livro é Eu Quero Conhecer a Cristo e Ser Como Ele. Que Esse é um lindo. livro para líderes, né? Então ela tá te presenteando aí com Muito esses 2 obrigada. livros e que você seja, de certa forma, edificada Amém. com Muito essa leitura. obrigada. Tá Amém. bom? Muito Carol, obrigada. foi um prazer muito Prazer grande meu. te conhecer. Assim, você deixa assim mensagens poderosíssimas e milhares, podemos colocar dessa maneira, de pessoas vão ser abençoadas com os óvulos que você vai doar. Tem alguém te ajudando nesse processo? A minha médica. Ah, é? É, Qual que é o ela, nome dela? Maíra, Vamos deixar Maíra registrado. Moraes. Essa, gente, ela é um anjo. Essa É. médica, eu sempre falo pra ela que ela é demais e que sorte de quem a tem como médica. Ela é maravilhosa, ela é um anjo, ela ama o que faz. Eu vejo o cuidado que ela tem com as pacientes dela. Eu sou muito grata, primeiramente a Deus, né? Uhum. E segundo a ela por todo o cuidado. É, ela é maravilhosa. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter me permitido conhecê-la e ter esse contato com ela. Amém. Doutora Maíra. Doutora Maíra, um grande abraço aqui também por estar ajudando a nossa amiga aqui, a Carol. Carol, você quer deixar um agradecimento para alguém que te ajudou aí nesse processo todo também? Com certeza. Eu quero deixar um agradecimento especial para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para o meu esposo, que eles foram essenciais no meu processo de cura. Eles nunca soltaram a minha mão em todos os problemas, todos mesmos que eu tive, eles nunca soltaram a minha mão. Eles me incentivam muito a andar no caminho do Senhor, a estar perto do Senhor, a fazer a obra do Senhor. Também as minhas tias, aos meus tios, minhas amigas, familiares, todos os meus vizinhos também que foram me ver, que me ajudaram, que vieram com uma palavra de conforto.
todas essas pessoas que me ajudaram, a empresa que eu trabalhava na época, que também o dono foi muito, muito bom comigo, ele reconheceu que eu precisava, né, de cuidados, ele me ajudou também. E principalmente agradecer ao Senhor. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que ele fez, que ele faz e que ele ainda há de fazer. O caminho com Deus, tem luta, sim, muitas inclusive, né? Porque nossa vida é consagrada a Ele, então tudo que não provém dele se levanta contra nós, mas com Ele nós vamos até o fim, nós vencemos, e o que importa no fim das contas é a nossa salvação. E o que a gente faz enquanto estamos aqui na Terra, né? O nosso legado, a nossa marca, e principalmente para enaltecer o nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, você viu quantas pessoas a Carol agradeceu aqui nesse momento? Aqui já fica mais uma mensagem. Se você está passando por um momento de dificuldade, permita que outras pessoas entrem na sua vida e, de certa forma, sejam ali como anjos, né? Porque às vezes a gente faz uma oração e fala assim, me envia um anjo, mas os anjos são as pessoas que já estão ao seu lado, as pessoas que Deus já colocou aí para que você saia desses problemas e encontre a solução. Agora sim, eu vou deixar o último recado aqui para você. Compartilhe com o máximo de pessoas esse link. Pessoas que aqui nós falamos sobre um tema específico, mas outras pessoas vão encontrar uma mensagem poderosa aqui da Carol e vão sair de outros problemas que estão passando através de enxergar esse testemunho, de como ela saiu, como ela reverteu, como ela teve o casamento restaurado, como ela se tornou de uma pessoa que não pode engravidar a ajudar outras pessoas a engravidar doando seus próprios óvulos ali. Então, compartilhe com o maior número de pessoas e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê uma olhada aqui na playlist, temos vários tipos de testemunhos aqui, separado ali pelos temas, e siga aí também a gente no Instagram, TikTok. Dona Elaine não deixa eu dançar lá, Dona Elaine falou que é só para postar corte do podcast, e também estamos no Spotify, tá bom? Então aqui tem muita mensagem que vai te ajudar em certo momento, e eu te espero na próxima semana.